Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou tratar de 3 teses para revisar, para melhorar o valor da sua aposentadoria por invalidez. Então, se você recebe esse benefício após a reforma, se você teve esse benefício concedido após a reforma da Previdência, ou se você é advogado, tem clientes nessa situação e quer encontrar uma forma de melhorar o valor do benefício, esse vídeo é para você. Se inscreve, ativa as notificações, tá bom? Fica comigo até o final para você poder entender e analisar se alguma dessas teses é cabível aí no seu caso concreto, tá certo? Então vamos lá. A primeira tese é baseada no direito adquirido. Se você recebia um benefício por incapacidade antes da reforma da Previdência, né? O auxílio-doença, e depois da reforma da Previdência foi concedida a aposentadoria por invalidez, você já percebeu que está recebendo um valor muito, muito inferior ao benefício anterior, né, ao auxílio doença. Por que isso acontece? Nós tivemos mudança na forma de cálculo, tanto do salário de benefício quanto da renda mensal inicial. Mas, Breno, o que danado é isso? Então, vamos lá. O primeiro passo para a gente calcular o valor real de um benefício, né, o quanto que o segurado vai receber, é calcular o salário de benefício. Antes da reforma da Previdência, esse salário de benefício era a média aritmética simples das 80% maiores contribuições. Então, se você tinha lá 100 contribuições para o INSS, a gente pegava 80%, as 80 maiores contribuições, somava tudo, dividia por 80 de novo, fazia uma média, e aí a gente tinha o salário de benefício, tá bom? Após a reforma da Previdência, a gente não descarta mais os 20% menores contribuições. A gente utiliza todas as contribuições para fazer essa média. Então, você pega as 100 contribuições, soma tudo e divide por 100. Primeira diferença, antes e após a reforma da Previdência. Agora, auxílio-doença, antes da reforma da Previdência. Então, pegava esse salário de benefício, 80% das maiores contribuições, né, média aritmética simples, e multiplicava por 91. Esse era o valor da RMI, da renda mensal inicial, do auxílio-doença, antes da reforma da Previdência. E da aposentadoria por invalidez, 100%. Então, eu pegava lá 80 maiores contribuições, fazia média aritmética simples e multiplicava por 100%. E aí a gente tinha renda mensal inicial. Ou seja, na aposentadoria por invalidez, antes da reforma da Previdência, basicamente, a renda mensal inicial é igual ao salário de benefício. A gente não tinha diferença. O que aconteceu? Quando o segurado estava recebendo auxílio-doença e esse benefício virava uma aposentadoria por invalidez, ele tinha um acréscimo, né? Essa margem aí de 91% para 100% em relação ao salário de benefício. Ponto. Como que ficou após a reforma da Previdência? Então, como eu te expliquei, mudou o cálculo do salário de benefício, né? Agora a gente utiliza 100% das contribuições, média aritmética simples, divide tudo pelo mesmo número de contribuições. Só que no auxílio-doença permanece o fator de 91%. Porém, na aposentadoria por invalidez, nós seguimos as mesmas regras da aposentadoria, ou seja, aplica um fator de 60%, né, acrescentando 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição acima de 20 anos de contribuição, tá bom? 15 e 20 anos, né, dependendo da situação, tá? Então, assim que ficou. Então, você percebe aí que a aposentadoria por invalidez após a reforma da Previdência tem um cálculo bastante prejudicial, seja em relação ao auxílio-doença concedido antes da reforma da Previdência, seja o auxílio-doença concedido após a reforma da Previdência. Ou seja, mesmo após a reforma da Previdência, né, mesmo após a emenda constitucional 103 de 2019, se você teve o auxílio-doença concedido em primeiro momento e depois teve teve concedido, né, teve esse auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, você vai ver que o seu benefício vai ter um valor menor, certo? Então, esse é o ponto central aí da nossa discussão. Só fazendo um parênteses, eu sei que o nome dos benefícios foi modificado aí com a reforma da Previdência, tá certo? Mas eu não vou entrar nessa discussão de nomenclatura e nem vou ficar apegado aos novos nomes, porque auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
são as formas que as pessoas mais conhecem, são os nomes mais populares, tá certo? E aqui o objetivo é ter um vídeo que possa, tanto uma pessoa leiga, né, quanto um advogado consiga entender. Então, eu vou permanecer utilizando os nomes aqui, as nomenclaturas, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, feitas essas observações, vamos lá para a nossa primeira tese. A primeira tese se baseia no direito adquirido antes da reforma da Previdência. Então, basicamente, a discussão é caracterizar, demonstrar que esse segurado já tinha direito adquirido, ou seja, ele já se encontrava incapacitado permanentemente para o seu trabalho antes da reforma da Previdência, e com isso ele tem direito adquirido ao cálculo na forma anterior, ou seja, lá 100% do salário de benefício. Essa vai ser a sua discussão e você vai ter que demonstrar, né, caracterizar a incapacidade permanente antes da reforma da Previdência, tá bom? Esse é o ponto central. Segunda tese, baseada na irredutibilidade de vencimentos, ou seja, o seu benefício da aposentadoria por invalidez não pode ser inferior ao seu benefício de auxílio-doença por expressa previsão constitucional baseada na irredutibilidade de vencimento. Essa é a nossa segunda tese. Terceira tese, na verdade, caracterização, né? Se você está recebendo um benefício comum, uma aposentadoria por invalidez comum, é tentar transformar isso em uma aposentadoria por invalidez acidentária. Ou seja, você vai precisar demonstrar que houve um acidente de qualquer natureza aí para poder converter. Por quê? No caso da aposentadoria acidentária, mesmo após a reforma da Previdência, o benefício ele é de 100% do salário de benefício. Ou seja, mesmo após a reforma da Previdência, você vai ter, primeiro cálculo, salário de benefício, pega 100% das contribuições, faz a média aritmética simples. Na hora de calcular a renda mensal inicial, você pega esse valor que encontrou no salário de benefício e multiplica por 100%, tá? Recapitulando, se não for acidentário, se o benefício não é acidentário, você vai multiplicar por 60%, mais 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição a mais de 15 ou de 20 anos. Se é acidentário, você vai multiplicar o salário de benefício por 100%, ou seja, né, você vai ter um benefício muito maior, você não vai ter nenhum tipo de redução. Então, essa é a segunda tese, caracterizar o acidente aí de qualquer natureza para fazer subir o valor do seu benefício, a aplicação do coeficiente de 100% e não mais o coeficiente de 60%. Lembrando que essas teses elas também podem ser combinadas, né? Cabe a você analisar o seu caso concreto, né, fazer essa análise e levar aí para dentro da petição. Você pode fazer pedidos subsidiários, por exemplo, utilizar uma tese primeira que seja mais favorável, uma tese subsidiária que seja a menos favorável e aí o juiz vai analisar. Lembrando que o processo ele funciona, principalmente nesse caso aqui, né, de demonstrar em que o benefício ele é acidentário, ele funciona com provas, tá certo? E também na caracterização do direito adquirido. Na tese da irredutibilidade de vencimentos, não. A gente tem uma discussão meramente jurídica, né? Um ponto de vista legal. Agora, direito adquirido com base na caracterização da incapacidade permanente antes da reforma da Previdência, você tem que apresentar os elementos de prova. Caracterização também de um benefício acidentário. Você também tem que apresentar as provas que você dispõe em relação a isso, senão não vai funcionar, né? Simplesmente entrar com a tese revisional, sem ter os argumentos corretos, sem ter as provas corretas, não vai ter nenhum tipo de utilidade. Então, vamos recapitular aqui as três primeiras teses. A primeira delas, com base no direito adquirido, né, demonstrando que a incapacidade permanente ocorreu antes da reforma da Previdência. Segunda, com base no princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A terceira tese, demonstrando e caracterizando a ocorrência de um benefício acidentário, fazendo a conversão, portanto, do benefício comum da aposentadoria
da aposentadoria por incapacidade comum para a aposentadoria por incapacidade acidentária. E a nossa última tese, talvez essa seja a mais complexa e talvez aqui vai gerar maiores discussões e maiores debates aqui para frente, é com base na inconstitucionalidade da nova forma de cálculo para a aposentadoria por invalidez trazida com a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa tese já foi aceita pela Turma Regional de Uniformização da Justiça Federal da Quarta Região, tá certo? Eu, particularmente, não tenho conhecimento de outra região que esteja aplicando essa tese, a não ser na Quarta Região. Se você conhece, se você tem alguma decisão aí de tribunal, de juiz, algum processo de outra região, por favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa só o número do processo ou o link da notícia que você viu, para que a gente possa ficar por dentro e acompanhar essa situação. Porque realmente essa tese aqui, ela deve levantar as maiores discussões daqui para frente em relação ao valor do benefício do auxílio por incapacidade permanente, né? Benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Porque, nesse caso, deixa de ter validade a reforma da Previdência, né? E aí, com isso, a gente volta a aplicar a norma anterior. Lembrando que, nesse caso, cabe modulação dos efeitos, né? No final das contas, essa discussão vai ter que ser feita lá no Supremo Tribunal Federal, e é o Supremo que vai fazer a modulação dos efeitos. Mas, por enquanto, volto a dizer, dentro do que eu tenho conhecimento, essa tese já é aceita e só é praticada lá na quarta região, na Justiça Federal da quarta região. E se você sabe da aplicação dessa tese em outros locais, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu digo na quarta região porque lá já tem decisão da Turma Regional de Uniformização, né? Então, são decisões aqui bem claras que aquela região já se posiciona dessa forma, tá bom? Acho que é isso. Se você ficou com alguma dúvida, seja na forma de cálculo, seja em relação às teses revisionais, deixe aqui nos comentários. Ou se você tiver sugestão também de algum novo conteúdo, pode deixar nos comentários que a gente volta a gravar com a maior satisfação, tá bom? Agora que você já é inscrito no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Compartilhe o conteúdo, tá? Facebook, WhatsApp, com certeza você vai ajudar alguém, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.